A verdade sobre a cremação. O que a Bíblia realmente diz? A Bíblia fala sobre a cremação dos mortos de maneira que desperta muitas perguntas, especialmente quando pensamos na ressurreição dos crentes. Será que a cremação coloca em risco a promessa de vida eterna? Você sabia que pela primeira vez na história, cada vez mais pessoas estão escolhendo a cremação em vez do enterro tradicional? Especialistas apontam que essa tendência vai continuar a crescer, podendo chegar a 70% nos próximos 10 anos, superando o enterro comum. Com isso, surge uma pergunta importante: os cristãos devem considerar a cremação como opção para suas famílias? Como devemos lidar com esse tema tão delicado, sabendo que a ressurreição prometida nas Escrituras é uma parte tão importante da nossa fé? Para começarmos a refletir sobre esse assunto, este vídeo vai abordar 4 perguntas principais. Mas antes de seguirmos, quero saber de você: você estaria disposto a autorizar sua própria cremação? Deixe seu comentário e compartilhe seus pensamentos. Agora, vamos às perguntas. 1. O que é a cremação? 2. O que a Bíblia diz sobre a cremação? 3. A cremação impede ou afeta a promessa da ressurreição do corpo? 4. O que devo considerar antes de decidir se minha família deve me cremar ou não? Vamos começar com a primeira. O que é a cremação? A cremação é o processo pelo qual o corpo de uma pessoa falecida é reduzido a cinzas. Como isso acontece? Preste atenção. Antes de ser cremado, itens metálicos, como joias ou próteses, são retirados do corpo, e ele é colocado em um caixão ou recipiente especial. Em seguida, o corpo é levado até o crematório, onde é colocado em um forno que atinge temperaturas muito altas, entre 1160 e 1600 graus Celsius. E você sabia que isso não acontece de imediato? O processo leva várias horas. O calor intenso faz com que os tecidos do corpo se desintegrem e evaporem. E aqui vem a parte interessante. Ao final, restam apenas os ossos e fragmentos ósseos. Esses restos são moídos até se transformarem em um pó fino, conhecido como as cinzas. Mas atenção, essas cinzas não são como as de um fogo comum, elas não têm cheiro e não contêm carbono. Finalmente, as cinzas são coletadas e colocadas em um recipiente, e o que acontece com elas depois depende dos desejos da pessoa falecida ou de sua família. Podem ser enterradas, espalhadas ou guardadas. Isso vai te surpreender. A Bíblia diz em Gênesis 3:19: pelo suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Essa afirmação nos lembra da nossa conexão com a terra e da fragilidade dos nossos corpos. A cremação, de certa forma, representa um retorno a essa essência primordial. Quando um corpo passa pelo fogo, ele se transforma gradualmente em cinzas, nos lembrando de nossa humildade e da transitoriedade da vida. E você sabia que a cremação tem ganhado cada vez mais popularidade por questões ecológicas e mudanças culturais? Mais da metade da população nos Estados Unidos já opta por esse método, por causa do seu impacto ambiental reduzido e pela economia de espaço. De fato, do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável quando comparada ao enterro tradicional. Sabe por quê? Pesquisas mostram que os enterros convencionais exigem grandes áreas de terra e o uso de produtos químicos para embalsamar, sem contar com os caixões e lápides, o que causa um impacto ambiental significativo. Já a cremação, apesar de usar energia e emitir carbono, ocupa menos espaço e consome menos recursos. E é por isso que ela tem se tornado uma escolha mais popular entre aqueles que buscam alternativas ecológicas. Além do impacto ambiental, a cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Talvez você não saiba, mas algumas tradições veem a cremação como uma forma de purificação e libertação, enquanto outras buscam na Bíblia e em outros textos sagrados orientação sobre essa prática. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação? A verdade é que a Bíblia não menciona diretamente a cremação, deixando essa questão em aberto para interpretação. Não há uma resposta clara sobre se devemos enterrar ou cremar os mortos. No entanto, podemos encontrar exemplos e símbolos ao longo das Escrituras que nos ajudam a entender o que Deus pensa sobre esse assunto. Por exemplo, o fogo na Bíblia tem múltiplos significados. Em muitos casos, ele está associado à purificação e à presença divina. Lembra da sarça ardente que Moisés viu no deserto, em Êxodo 3?
ou do fogo que desceu do céu no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, 36-39, durante o confronto entre Elias e os profetas de Baal? Ali, o fogo consumiu o sacrifício e demonstrou o poder de Deus. O fogo, portanto, nem sempre tem uma conotação negativa. Ele também pode representar transformação e poder divino. No entanto, a prática de enterro também tem um simbolismo forte, como vemos nas histórias de Abraão e José. Abraão comprou uma caverna para enterrar sua esposa Sara, Gênesis 23, e José pediu aos filhos de Israel que levassem seus ossos de volta para a terra prometida, Gênesis 50, 25. Esses exemplos nos mostram que, entre o povo de Deus, havia uma forte tradição de sepultamento. Porém, essas práticas não são mandamentos explícitos para os cristãos de hoje, mas sim parte do contexto cultural da época. À medida que a sociedade muda, as práticas funerárias também evoluem. Em muitos lugares, o espaço para sepultamentos está se tornando cada vez mais limitado, e os custos de um enterro tradicional podem ser extremamente altos. Por isso, a cremação surge como uma alternativa mais prática e acessível. E é importante lembrar, na teologia cristã, a ênfase está na ressurreição e na vida eterna, e não na preservação do corpo físico. Jesus nos disse em João 11, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, ainda que morra, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Isso reforça a ideia de que nossa esperança não está no estado físico do corpo, mas na promessa de vida eterna com Deus. Vamos mais fundo no que a Bíblia diz sobre a cremação. Um dos relatos mais citados é o de 1 Samuel 31. Após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, os israelitas recuperaram seus corpos. A Bíblia nos conta que todos os valentes viajaram durante a noite até Bet-San, removeram os corpos de Saul e seus filhos da muralha e os levaram para Jabes, onde realizaram a cremação. Depois, enterraram os ossos sob uma árvore de tamareira em Jabes e jejuaram por 7 dias. Já parou para pensar que a decisão de queimar os corpos pode ter sido influenciada pelo estado em que eles estavam? Após a derrota, esses corpos poderiam ter sido mutilados ou tão danificados que um enterro tradicional, ou mesmo o transporte até o local do sepultamento, seriam inviáveis. O texto fala que os corpos foram retirados da muralha, o que sugere que estavam em condições muito precárias, provavelmente após um período de exposição pública, possivelmente, com mutilações graves. Nesse cenário, a cremação pode ter sido a solução mais prática e respeitosa para lidar com os restos mortais. Além disso, o fato de os israelitas terem levado os corpos de Bet-San para Jabes para cremar e depois enterrar os ossos indica que houve um esforço consciente para dar a esses corpos uma despedida digna, apesar da situação difícil. O jejum de 7 dias também sugere que esse não foi um processo apressado ou sem significado, mas uma cerimônia de luto. Em vez de ver esse episódio como uma quebra das normas de sepultamento, podemos entender como uma solução pragmática diante de uma circunstância trágica. A cremação, nesse caso, foi escolhida porque parecia ser o método mais adequado para honrar Saul e seus filhos, considerando as condições dos corpos. Essa passagem não parece sugerir uma rejeição ao enterro tradicional, mas sim uma adaptação à realidade extrema da situação. Diante disso, você acha que a cremação era uma prática comum em Israel antigo, ou foi algo excepcional nesse caso específico? Analisando a Bíblia, parece que a cremação era uma prática rara em Israel antigo, não algo comum. A evidência aponta para o enterro tradicional em tumbas ou cavernas como a norma. Patriarcas e reis, por exemplo, foram enterrados em sepulturas familiares, o que reforça essa tradição. A cremação era mais uma exceção, uma solução adotada em situações onde o enterro tradicional não era viável. O enterro sempre foi a prática predominante nas histórias bíblicas. Mas o que vem a seguir pode te surpreender. Sabia que a Bíblia também faz referência à incineração em um contexto de punição? Em Gênesis 38, 24, por exemplo, menciona-se alguém condenado a ser queimada por adultério, embora sua inocência tenha sido descoberta depois. Em Levítico 20, 21, a queima é prescrita como punição para certos pecados envolvendo o corpo. E em Números 16, vemos um fogo divino consumindo 250 homens que ofereceram incenso de maneira inadequada. Em Josué, ele e sua família foram apedrejados e depois queimados por tomarem objetos proibidos.
Essas passagens refletem o uso do fogo como uma forma de julgamento ou purificação, mas não tratam da cremação como prática funerária. Em muitos desses casos, como nos exemplos que mencionei, a queima de corpos estava ligada a transgressões das leis de Deus, simbolizando um castigo divino, e não uma orientação sobre o que fazer com os restos mortais. Agora, vamos analisar mais a fundo. Em 2 Reis 21, vemos o rei Manassés praticando rituais abomináveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Esse uso do fogo aqui está totalmente associado a um ato de pecado e desobediência, não a cremação como uma prática funerária respeitosa. Embora não esteja diretamente relacionado à cremação, isso ilustra como o fogo foi associado a atos religiosos extremos na Bíblia. Em 2 Reis 23, por exemplo, o rei Josias confronta os locais de adoração pagã e ordena que ossos humanos sejam queimados nos altares em Betel para profaná-los. Embora a cremação, como entendemos hoje, não seja mencionada diretamente, esses eventos destacam a importância cultural e espiritual do fogo no mundo antigo. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais. Quero mostrar como o manejo de ossos e restos mortais tem profundas implicações espirituais na Bíblia. Em Números 19, vemos que quem tocasse alguém que havia morrido e sido enterrado ficaria impuro por 7 dias. Isso nos ensina que a morte, na visão bíblica, cria uma separação ritual que exige purificação. Você consegue entender isso? Esse conceito abriu espaço para várias interpretações dentro da fé cristã. Por exemplo, algumas denominações aceitam a cremação como uma prática moderna e respeitosa, enquanto outras a rejeitam devido às suas conotações históricas ou doutrinárias. Essa flexibilidade permite que as crenças sobre a morte e as práticas funerárias evoluam ao longo do tempo, adaptando-se às novas realidades, mas sempre respeitando os princípios fundamentais de honra e reverência pelos falecidos. Agora, em relação ao meio ambiente, você sabia que a cremação tem uma pegada ecológica menor do que os enterros tradicionais? Ela ocupa menos espaço do que os cemitérios, liberando terra para outros usos. Além disso, evita a liberação de metano durante a decomposição dos corpos, um gás do efeito estufa que prejudica o meio ambiente. E de maneira significativa, a cremação utiliza menos recursos materiais, como caixões e lápides, o que reduz o impacto ambiental. Mas o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. Além do enterro tradicional, que parecia ser a prática predominante em Israel antigo, e das exceções de cremação que vimos até agora, havia outras práticas funerárias comuns. Sabia que a imolação, embora menos frequente do que no Egito, também era conhecida em Israel? Um exemplo disso é o preparo do corpo de Jacó, que foi embalsamado antes de ser levado para Canaã para ser enterrado, conforme descrito em Gênesis 50. Agora, vamos para a terceira pergunta: a cremação afetará nossos corpos ressuscitados? Ela nos impedirá de receber essa promessa? Vamos explorar alguns princípios bíblicos para responder a essa questão. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre a transformação dos corpos no momento da ressurreição. Ele descreve como nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou até mesmo perdidos no mar, Deus tem o poder de nos ressuscitar e nos conceder um novo corpo. Paulo nos lembra que nossos corpos são enterrados em humilhação, ou seja, a morte nos lembra da fragilidade humana. Mas a boa notícia é que ao sermos ressuscitados, nossos corpos serão glorificados. A ressurreição traz a transformação da fraqueza para a força. Nossos corpos atuais, vulneráveis e sujeitos a doenças e dor, serão revestidos de força e não estarão mais limitados pelas fraquezas da vida terrena. Ele também fala sobre a transformação de corpos naturais para espirituais. Isso não significa que seremos fantasmas ou entidades etéreas, mas que nossos corpos estarão em harmonia com o Espírito de Deus, livres das limitações físicas e conectados à vida eterna. Agora, algo que talvez você ainda não tenha pensado: a Bíblia também enfatiza a soberania de Deus. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, não importa qual tenha sido seu estado. A cremação não limita a habilidade de Deus de cumprir suas promessas. Vamos aprofundar essa ideia. A Bíblia descreve Deus como o Criador e sustentador de todo o universo. Seu poder é ilimitado, não é restrito pelas leis naturais ou pelas circunstâncias humanas. No contexto da ressurreição, essa verdade é fundamental.
Deus tem o poder de restaurar e transformar, além do que podemos imaginar. Em 1 Tessalonicenses 4, encontramos a promessa da ressurreição, que descreve um evento futuro quando Jesus retornará. Quando isso acontecer, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados junto com os ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares. O mais importante aqui é perceber que o estado físico dos mortos não é um obstáculo para a ressurreição. Independentemente de terem sido enterrados, cremados ou até mesmo perdidos no mar, Deus tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo. A ressurreição implica uma mudança radical, onde os corpos se tornam incorruptíveis e gloriosos. Assim, a cremação, de acordo com os princípios bíblicos, não impede de forma alguma a promessa de ressurreição. Deus, em sua soberania, pode restaurar qualquer corpo, independentemente das circunstâncias em que ele se encontre. Agora, a pergunta que muitos acham desafiadora: sou cristão e estou pensando em escolher a cremação. O que devo considerar? Essa é uma decisão profundamente pessoal, e existem vários aspectos importantes a refletir para garantir que você tome a melhor escolha para sua fé e para sua paz interior. Vamos dar uma olhada em cada um desses pontos. Primeiro, pense na doutrina e nos ensinamentos da sua igreja. O que sua congregação acredita sobre a cremação? Muitas igrejas, como a Igreja Católica, agora permitem a cremação, desde que seja feita com respeito e que os restos mortais sejam tratados de maneira digna, incluindo o enterro em um local sagrado. Outras denominações protestantes podem ter uma visão mais aberta ou mais restritiva sobre o assunto. Por isso, é essencial que você se informe sobre a posição da sua igreja. Em segundo lugar, reflita sobre o significado espiritual e teológico da cremação, especialmente em relação à sua crença na ressurreição e na vida eterna. Algumas interpretações bíblicas destacam o enterro tradicional como um símbolo da esperança na ressurreição do corpo, enquanto outras podem considerar a cremação igualmente válida, desde que realizada de maneira respeitosa. Essa é uma reflexão importante, pois toca diretamente na sua visão sobre a vida após a morte. Em terceiro, pense nos rituais e costumes da sua comunidade de fé. Converse com seu pastor ou líder espiritual sobre como os rituais funerários podem ser adaptados para honrar seus desejos, ao mesmo tempo, respeitar as tradições da sua fé. Muitas vezes, há maneiras de tornar a cerimônia significativa tanto para você quanto para a sua comunidade de fé. Quarto, leve em consideração o impacto da sua decisão sobre sua família e amigos. A morte é um momento de grande emoção, muitas vezes, de incerteza. Será importante considerar como seus entes queridos se sentirão em relação à cremação. Discutir abertamente seus desejos pode ajudar a evitar mal-entendidos e garantir que sua escolha seja respeitada. Quinto, examine os aspectos práticos e legais. Verifique as leis locais e os regulamentos de cremação em sua área. Além disso, considere o custo envolvido. A cremação pode ser mais acessível financeiramente em comparação ao enterro tradicional, mas é importante planejar todos os detalhes, como o manejo das cinzas e o local onde elas serão guardadas. Por fim, reflita sobre como a cremação respeita e preserva a memória e o legado que você quer deixar. Você pode escolher um local significativo para as cinzas, como um columbário ou um espaço com valor espiritual para você. O essencial é que a decisão faça sentido para a sua vida e para a sua fé. Em última análise, a decisão sobre ser enterrado ou cremado deve vir de uma reflexão profunda sobre suas crenças, suas tradições religiosas e seus valores pessoais. A Bíblia não nos dá uma proibição clara sobre a cremação. Por isso, a escolha deve ser feita com calma e consciência, levando em conta tanto os aspectos espirituais quanto práticos dessa decisão. O mais importante é que, independentemente de como nos despedimos, a nossa esperança está na promessa de ressurreição e vida eterna em Cristo. Agora, em oração, buscamos a orientação de Deus. Querido Deus, agradecemos por sua infinita sabedoria e amor, que nos guia em todas as decisões da vida, inclusive na delicada questão do destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que nos ilumine ao refletirmos sobre a cremação e o que ela significa para a nossa fé cristã. Lembre-nos, Senhor, de que nossos corpos são temporários e que nossa verdadeira casa é contigo na eternidade. Ajude-nos a confiar em Ti sabendo que seja enterrados ou cremados, o que mais importa é nossa fé em Ti e a promessa de ressurreição.
Senhor, conceda-nos sabedoria para tomar decisões que te honrem e respeitem nossas crenças. Que nossa escolha nos traga paz interior, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Gostaria de saber sua opinião sobre este tema. Deixe seus pensamentos nos comentários, sempre com respeito às opiniões dos outros. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, assim você não perde os próximos conteúdos. Compartilhe com amigos e familiares, curta e deixe seu comentário. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar mais luz sobre este e outros temas. Obrigado por estar aqui, e que Deus te abençoe.